5. Objeto da ação popular. A Constituição estabelece, artigo 5º, 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. A ação popular, ação transindividual proposta por qualquer cidadão, foi pensada como constitutiva negativa de ato administrativo. Há duas espécies de ação popular: a tradicional, instituída para a tutela do patrimônio público, e a ambiental, introduzida pela Constituição de 1988. Na ação popular tradicional, trata-se de anular ato administrativo. Não cabe, pois, para anular ato de natureza privada. Esse ponto foi enfatizado na ação popular proposta contra Joaquim Barbosa. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, então ministro do Supremo Tribunal Federal, constituiu empresa nos Estados Unidos, indicando como sede o apartamento funcional por ele ocupado no Brasil. Foi contra ele proposta ação popular para cancelamento dessa indicação, bem como para condená-lo a pagar aluguel para a União relativamente ao período em que o apartamento funcional por ele ocupado teve essa destinação. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo por carência de ação, dada a natureza privada do ato impugnado. O Procurador-Geral da República emitiu parecer em que disse: tendo atuado o apelado Joaquim Benedito Barbosa Gomes como particular, ao constituir pessoa jurídica e indicar seu endereço como sede, não a falar em ato administrativo, ato emanado do poder público ou ato de autoridade pública. Não obstante, a simples indicação de seu domicílio que, por ser o apelado ministro do Supremo Tribunal Federal à época dos fatos, estava fixado em imóvel público como sede da pessoa jurídica por ele constituída, não demonstra a ocorrência de lesão aos bens cuja proteção é objeto da ação popular, tampouco a mercancia dentro do imóvel, como pretendem fazer crer os recorrentes. Ademais, ante a ausência de comprovação da lesividade do ato apontado no exordial, constata-se não só a inexistência de interesse processual, mas também a impossibilidade jurídica do pedido, tendo agido corretamente o juiz o aquô ao extinguir o feito sem julgamento de mérito. Com relação à ação popular ambiental, pode-se sustentar que não precisa ser proposta contra a entidade pública, nem precisa visar a anulação de ato administrativo, que se rege pela ação civil pública, embora a Constituição trate da ação popular ambiental como espécie de ação popular e não como nova hipótese de ação civil pública. É que a Constituição criou uma nova espécie de ação popular, a ação popular ambiental e, na legislação infraconstitucional, a tutela jurisdicional do meio ambiente é regulada pela ação civil pública. Seria, pois, uma ação civil pública com legitimidade ativa de qualquer cidadão. No município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, foi proposta ação popular para anular contrato de concessão para serviços de implantação de sistema de estacionamento pago, na parte relativa à exploração da área azul, no lado direito das vias públicas, porque a lei local havia autorizado a exploração apenas das vagas do lado esquerdo. A juíza de primeiro grau concedeu medida liminar e julgou procedente o pedido, tendo sido ambas as decisões desautorizadas pelo Tribunal de Justiça por ausência de lesão ao erário, já que do contrato resultava aumento e não diminuição da receita. Desconsiderou-se a alegação de imoralidade por se tratar de fundamento não invocado na inicial. Parece, porém, que a ilegalidade, por si só, já autorizava a anulação por lesão à ordem jurídica.
No ano de 2016, na iminência da admissão pelo Senado de processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, com a consequente assunção do cargo pelo vice-presidente, Michel Temer, foi proposta ação popular preventiva com o objetivo de proibir que ele, enquanto presidente interino, promovesse a substituição de toda a equipe ministerial. Negada a liminar, foi interposto agravo de instrumento para o Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, que lhe negou provimento, por decisão monocrática do desembargador Fernando Quadros da Silva, afirmando a inexistência de lesão ao patrimônio da União, bem como a legalidade do ato, porque, nos termos do artigo 79 da Constituição, o vice-presidente substitui o presidente, no caso de impedimento, e sucede-o, no caso de vaga, e, conforme o artigo 84, inciso 1º da Constituição, compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Argumentou também o relator com o princípio da separação dos poderes, possivelmente sem razão, porque a ação popular, por sua própria natureza, quebra esse princípio. A estrita legalidade do ato e a ausência de lesão à ordem jurídica teriam autorizado o juiz de primeiro grau a indeferir liminarmente o pedido, por ausência de interesse de agir, dada a impossibilidade jurídica do pedido.